Vitor Pereira. Muito bem, estamos de volta com o nosso Tá na Rede de hoje. Como é que é, Paulo? Quem pede recebe, quem desloca tem preferência. Essas frases, elas são sempre atribuídas a Neném Prancha, Não, mas essa aí... Gentil Cardoso. Essa aí foi Gentil Cardoso. Foi Gentil, né? Pronto, então quem pede recebe... Não, agora tem umas frases diz a lenda, de Neném Prancha que não era dele. Era inventada por João Saldanha. A gente inventa, mas bota para Carlinhos Bala, porque sempre funciona. A gente fala, a mão que aplaude é a mesma que vai. Aí vai Carlinhos Bala. Mas pode ser que ele nem tenha falado. João Saldanha e Sandro Moreira inventavam muito, estava na conta do Neném. Duas coisas. Primeiro, Carlinhos Bala, ele disse participando do programa comigo. Ele disse: não, a pessoa tem que ser humilde e tem que manter a cabeça no chão. Foi bem interessante, bem profunda essa frase. A história, eu tenho uma historiazinha bem engraçada, bem rápida. Quem pede e recebe aquele desloca tem preferência? É a da Pitu que você vai contar? É. Pronto, então. Eu disse quem pede e recebe aquele desloca tem preferência, para dizer que você tem a preferência de falar agora, porque você, entendeu, se deslocou para dizer eu quero falar sobre a Pitu. Diga. Exatamente. Na verdade, eu não tinha preferência, né? Eu me desloquei. Sim. Foi para mim. Você passou para mim por isso. Certo, fechado, combinado. Seguinte, o Rubens Souza, saudoso Rubens Souza, 10 da Copa. 10 da Copa, narrador na Rádio Jornal do Comércio, foi escalado para transmitir um amistoso, não sei se acho do esporte, em Campina Grande. Só que tomou todas e passou direto para Campina Grande. E voltou a João Pessoa, 6 horas da noite, o jogo já tinha terminado, e ele desceu de João Pessoa, para que mais? Vem embora. Foi suspenso por 15 dias. E tinha um programa, o programa Meu Dia, a propaganda era essa: eu bebo Pitu e você. Aí, na volta de Rubens Souza, Gomes Neto: eu bebo Pitu e você, para Rubens. Eu não, senhor. Ele correu da parada. Depois de levar um grande. Não. Depois dessa suspensão de 15 dias, eu parei. Né? Mas é uma pergunta perigosa para fazer, principalmente para jogador de futebol, né? Eu bebo Pitu e você. Às vezes, de vez em quando. Paulo, esses jargões que a gente citou agora, eu constatei, eu não sei se você concorda, que muitas histórias elas são folclóricas de região para região. Por exemplo, atribui-se a Dedeu, ponta direita do Náutico, umas 30 frases que, quando eu cheguei em Belém do Pará, falaram sobre outro jogador de lá. Na Bahia dizia-se de um outro jogador de lá. Meia hora de ré, de 30 centavos de ré. O motorrádio, lembra que antigamente, você não lembra? Eu não vou lembrar. Existia um rádio, né, que chamasse motorrádio, para o melhor em campo. Eu já tinha deixado o rádio. Quem? E aí o motorrádio era o seguinte, quando o cara disse: Dedeu, você ganhou o motorrádio, parabéns. Ah, muito bom, o rádio eu vou dar para meu pai, a moto eu vou dar para o meu avô. Era o nome, era a marca do rádio, né? E aí isso é atribuído a muitos jogadores, outros em vários locais do Brasil, né? Agora essa história de Dedeu, por exemplo, tem algumas frases realmente, mas ele fazia exatamente para brincar, para... Não era folclore. Não era por burrice, não. Ele era um cara dirigente, o Dedeu. Era para ser eterno. Como Dario, né? As frases que o Dario criou, todas as frases que Só que as frases de Dario eram diferentes, né? Dadá Beija-Flor, só tem 3 coisas que param lá: Beija-Flor, helicóptero de Dadá e Dario. Tinha o Vicente Mateus também, que era presidente do Corinthians, que tinha muitas frases. Deixa eu só fazer uma pergunta só sobre esse estilo de jornalismo. Você, como um cara que pegou todas essas fases de começo e até recentemente, muito se puxou para o lado do humor, o esporte, o futebol. O que é que você pensa sobre os repórteres ou apresentadores engraçadinhos? Porque, só completando a pergunta do Luquez, porque muita coisa que antigamente era considerada erro, hoje em dia é engraçado, né? E fica no ar e ninguém questiona. Essa semana o locutor Daniel Pereira da Sport TV, ele desafiou, disse: se esse cara fizer o gol daí, eu vou me embora. Não foi? E ficou engraçado. Jogo São Bento e... Foi RB Brasil e Guarani. Foi 2-1 pro RB Brasil. O segundo gol, né? Em cima disso que o Luquez está falando, Paulo. Segundo gol do RB. Então, eu acho que até que é válido, entendeu? Uma piada ou outra, agora não com frequência, mas uma gozação aqui, uma gozação ali, entendeu? Não vejo nada, sou nada contra não, entendeu? Vamos. Que antigamente era sério, por exemplo, o Luiz Cavalcante, por exemplo, primava pela seriedade da narração, que era um excelente narrador. Vocês lembram dele? Não, ele narrando? Não, já peguei comentando. Porque o Tadeu Schmidt hoje, ele praticamente brinca. Claro que não, vários momentos, né? Eu acho que você
Eu também não vi. Eu Se não vi. Tadeu Schmidt brinca, né? Brinca quase Os tudo. cavalinhos dele. Né, com os cavalinhos, tem o Thiago Leifert também, que está nessa linha, né? Uma linha mais de descontração. O Thiago Live veio dessa linha, foi que ele, na verdade, foi o pontapé inicial no Globo Esporte de São Paulo. O Thiago Medeiros está fazendo agora o Globo Esporte bem descontraído, né? Exatamente. Com um jeito bem peculiar e bem nordestino, usando termos que a gente usa no dia a dia na rua, né? Bem interessante isso. Almocei, inclusive, com ele recentemente, ele pagou o almoço. Para mim, para Lula, sim. Paga pelo menos um caldinho para ele, Thiago. Mas ele insistiu, Thiago. Thiago insistiu, eu pago o almoço, porque eu devo 80% que eu sou, eu devo a você. Eu, não, você deve a seu talento, rapaz, não a mim não, mas... Podia pegar 80% do salário dele, custava nada. Mas para pagar tudo bem, vamos lá. Paulo, essa mudança no conceito, né, por exemplo, uns falam que foi porque ele comeu um sanduíche, outras falam que foi porque ele espirrou. A demissão do Fernando Vanucci, na época, hoje não seria demitido. Meu biscoito, na verdade. Biscoito, né? É, biscoito. Foi um biscoito, né? Foi um biscoito. Hoje, jamais alguém seria demitido. Eu acho que não seria demitido. Passava, né? Passava e talvez fizesse escola, né? A forma dele apresentar... Viraria meme hoje em dia. E ele... porque vamos para a linha conservadora, mas bem humorada, bem simpática do Léo Batista, por exemplo. Né? Era um cara simpático, mas era aquela linha conservadora. Sim. Aí chega o Vanucci e fala, alô você, não sei o quê, já quebra um pouco mais isso aí. Hoje chegamos no... Isso é uma evolução, mas que tende, talvez, a um momento em se pensar em voltar um pouco para essa linha mais séria. Você acha que isso pode acontecer? Não, eu acho o seguinte, você pode brincar nos programas, nas transmissões esportivas, agora não deixar o lado sério. Senão... Perde a credibilidade? Acaba perdendo a credibilidade. Né? Mas eu acho que a brincadeira é interessante. E essa formalidade, a César o que é de César, o Roberto Nascimento dizia assim, não sai daí não. Aí eu dizia, pô, o cara tá falando isso na televisão. Hoje todos falam, não sai daí não, fique aí. Não se mexa, se for para o interior, não se bula, entendeu? Fica aí parado. E usando os termos, né, Léo? Os termos locais, né? Como é que faz no Globo Esporte? Faz no Bom Dia Pernambuco? Bianca faz questão de usar realmente os termos locais, né? Isso é bem interessante. Mas nesse ponto, Paulo, você nunca tolheu sotaque nem jeito de falar de nenhum apresentador ou repórter, verdade? Não, de ninguém. Eu sempre falei enrolado, aí isso aí, entendeu? Mas eu tentava me educar um pouco, entendeu? Mas eu nunca... Mas em relação a... Nunca imitei ninguém. Não, e os repórteres que passaram por você nunca os corrigiu por eles terem algum tipo de sotaque ou alguma coisa assim? Não. Liberdade total para eles poderem Total, fazer. exatamente. O que o Paulo Moraes faz no dia a dia hoje? Você está aposentado e Júnior falou de um jogo do RB e Guarani, você assistiu. Então, você já falou que tem essa sua rotina, mas o que mais? Eu não assisti, eu Viu depois na internet. vi depois já, na internet. Qual é o teu dia a dia? Meu dia a dia, levanto 6 horas da manhã. Vai cansar, Léo. Hein? Vai cansar quando ele falar o Já dia da dele. Eu manhã? estou com raiva dele, porque ele acordar às 6 horas da manhã aposentado. Faça isso não, Paulo Moraes. Você passou a vida inteira acordando 6 horas da manhã. Depois eu vou dormir. 6 horas, rezo, porque eu sou católico, entendeu? Faço minhas orações, depois tomo café, leio e começo a ler. Relendo meus 100 livros, tem 100 livros de mais ou menos aí de esporte, mais uns 100 no geral, entendeu? É a leitura. Aí à tarde eu vejo o filme, né? E aí O vento levou, um dia como te amo. esse canal novo aí, esse Netflix. dele, Mergulha. de preferência Bang Bang. Vai pegar Julian Jayman, Alain Delon, Não, esse eu não gostava muito, não. Esse, Clint Eastwood. não me pergunte que eu não sei nome de artista. Nem pergunte de quem é essa O música. que importa é porque bala perder voando tempo. para tudo que é lado, né? Exatamente. Entendeu? Paulo, vamos falar um pouco de jornal. A gente citou Mas isso. ele não chegou nem na noite ainda, ele tá tarde ainda. Ah, sim. Aí de tarde viu o filme. E aí o que você faz à noite? À noite, começa o futebol. Novela, você é noveleiro? Não, Nunca foi noveleiro? nunca. Big Brother, gosta? Também não. Além de jogos, sim, além do futebol, você cobriu esportes durante a sua vida. Além do futebol, o programa que você imortalizou chama-se Globo é Esporte, não é Globo Futebol.
Então, os outros esportes que seduziram você, e que seduzem você até hoje, para você parar à frente da televisão e assistir? Vôlei, eu vejo vôlei sem problema nenhum. Basicamente o vôlei. Basquete algumas vezes, mas basicamente atletismo, gosto muito. Futebol feminino, Paulo? Tênis. Você curte futebol feminino? Sinceramente eu não curto, não. Não. Tu não acha espontâneo as meninas não terem essa coisa de 2 linhas de 4, não, elas se entregarem, correrem em direção à bola? Não dá uma saudade daquela pelada antiga quando você vê o futebol feminino, não? Eu não sei, rapaz. Até agora eu não consegui me enquadrar no futebol feminino, entendeu? Como telespectador. Mas nada contra. Quando você estava na Rede Globo com essas inúmeras funções, não só na Rede Globo, Ali só foi o início, depois de... não, o que você mais gostava de fazer? Era produzir, era editar, era comandar, era fazer reportagem? O que te deu mais prazer em televisão? Gosto muito da edição. Um prazer meu foi ser repórter, que para mim foi uma continuação da minha carreira de repórter para o jornal, rádio. Cheguei à televisão, era um prazer realmente trabalhar como repórter. Qual a melhor entrevista, Paulo, que você lembra assim da sua vida, que você acha? Essa eu me orgulhei de ter feito. Rapaz, foram tantas. Foi, por exemplo. Eu não tenho especificamente não, entendeu? Você chegou a entrevistar Pelé? Hein? Chegou a entrevistar Pelé? Pelé era o 10 da seleção brasileira, né? viu Entrevistei algumas vezes. Algumas vezes. Algumas vezes. Fiz uma entrevista uma vez de 1 hora para a Rádio Jornal do Comércio. Era marrento ou não? Era tranquilo? Não. Era marrento ou não? Tranquilo. E logo cara para se entrevistar. O que acontecia? As delegações de futebol, cantores também, né? Delegações de futebol do Rio, São Paulo, que viesse para cá. Normalmente, não Ceará, mas essas duas escolas se hospedavam que era um dos melhores hotéis da época, nossa, no Hotel São Domingos. São Domingos. Na Praça Marcel Pinheiro. Então o que acontecia com o Pelé? Pelé descia do quarto para almoçar, hoje entra lá, já postava tudo lá. Depois do almoço, não tem problema nenhum, sento com vocês. Queria almoçar, depois do almoço, depois que ele almoçava mesmo, sempre ia conversar um pouco, conversava mais 1 hora lá com o Léo Medrado, com o Gustavo, com o Júnior, mas lá que era lá ligado ao Santos, entendeu? Depois ia ser 1 hora de conversa lá que ele vinha nos atender. Mas também você ficava com ele o tempo todo. Entrevista completa, Completa. individual, né? Cada um para sua emissora. Até, se bem que naquela época a rádio cobria mesmo, que Jornal e Clube. E Olinda, talvez. era a Olinda, as 3. As 3. Ele seria o melhor do mundo hoje, Paulo? Hein? Pelé seria o melhor do mundo hoje, Eu não tenho a tranquilo? menor dúvida. Estou com o Juca Kfouri, entendeu? A crônica muito boa de ontem dele. Mas aí é o melhor, rapaz. Mas a mídia, a rede social não é Isso aí acabar com o Pelé, não? para vocês mais novos é que inventaram essa história de Maradona, excelente, um gênio. E os mais novos agora, o melhor do mundo, Messi. Para com isso. Né? Mas Hein? Para com essa brincadeira. Para com essa brincadeira. Messi, Vê pelo menos o filme. Pelé Eterno. já Pelé falei isso. Eterno, pelo menos. Ô Paulo, já que a gente estava nesse assunto de cobertura, o que você mais gostava, você cobriu uma Olimpíada, não é isso? Cobri. Essa experiência é única ou tem coisa parecida? Não, é uma experiência única, mas eu confesso, sempre digo, eu não fui muito bem na cobertura. Você foi para qual delas? Por que você Foi pensava? para Los Angeles. Los Angeles, 84. Por Mas quê? Por que você esse se, sentimento? então você se deu esporro, é isso? Hein? Você se deu esporro pela cobertura? Eu, na verdade, vou contar uma história. A gente estava fazendo um curso de inglês que não aprendi nada. Entendeu? Repentino, Ficou assim. não aprendi nada. Aí Você uma é o Léo vez, em 94. sabendo que eu 80. estava indo, mas Não, tu em não, 94. não com aquela boa vontade, entendeu? Aqui. Mas aí ligou o Josenade, que era secretária de Vera Ferraz, ligou, Paulo, você não vai mais para Los Angeles. Eu tomei umas 8 ou 10 cervejas em casa, eu estava em casa. Comemorando. Comemorando. Que não ia. Mas era conversa, era um trote. Eita.
Mas foi, valeu. Tomou mais 8 para comemorar a ida definitiva. Agora, de qualquer forma, valeu, né? É uma Paulo, 84 experiência interessante. Foi a Olimpíada do desculpa, Joaquim Léo, Cruz, né, que foi medalha de Isso. ouro, foi a do Pradinho, o Pradinho terminou decepcionando sendo medalha de prata. Você chegou a pegá-lo? Você chegou a entrevistá-lo? Não, porque eu não fui como repórter, fui como editor. Mas por que você não queria ir, Paulo? Eu só não entendi esse detalhe. Eu não me sentia preparado. Tá. Era só isso. Entendeu? Eu fui o único fora do eixo Rio e São Paulo, como editor, porque foram também daquele Francisco José e Eduardo Rique, que é um excelente cinegrafista. Sim. Os dois são meus amigos, inclusive, entendeu? Fomos nós três nordestinos. Mas desculpa agora a falsa modéstia que você imputa a você mesmo. 3 excepcionais profissionais, vocês estavam por demais preparados para fazer qualquer cobertura. Eles dois, sim. Vocês 3 foram com a Mas mão tudo bem, mas cheia foi para muito lá. bem. Conheci grandes amigos, entendeu? Bota uma homenagem aqui ao Paulo Moraes. Coloca uma pequenininha para nós aí, por favor. Bota aí, por favor. Solta aí. Seu boteco na internet. Lojaonline.pitu.com.br. Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. E beba moderadamente. Vamos para o intervalo. Na volta, o Paulo vai falar dessa história da tricoloridade. Eu criei um termo agora, viu, Paulo? Não esculhambe não, nem porque Você tinha prometido a análise dele para o impresso. E a análise dele como impresso. Qual o futuro do jornalismo impresso no Brasil?